Prezados alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à aula sobre concordância verbal e nós iremos, nesta aula, trabalhar as últimas 4 ou 5 regras que são efetivamente cobradas em uma prova de concurso público. Portanto, a regra de número 5. O verbo fazer na indicação de tempo ou indicando fenômeno da natureza, o verbo fazer é um verbo impessoal, não há sujeito, e ele somente é usado na terceira pessoa do singular. Nessa regra, nós aplicamos a mesma estrutura do verbo haver no sentido de existir. Portanto, quando nós trabalhamos determinadas frases dessa maneira, quando nós falamos fazem meses, e quando nós falamos faz meses, nós precisamos entender o seguinte, que o primeiro exemplo, ele está gramaticalmente errado, porque o verbo fazer está empregado no sentido de existir. Portanto, dizer fazem meses, fazem 15 minutos, fazem 30 dias, isso está gramaticalmente errado. Acompanhe aqui. Ainda que esse verbo esteja seguido de plural, ele não pode ser usado no plural. Faz meses é a norma culta, atende à chamada gramática normativa. Agora vamos imaginar que nós tenhamos uma locução verbal. Então, quando nós tivermos uma locução verbal, devem fazer semanas, nós precisamos observar que o primeiro exemplo está gramaticalmente errado. Nós temos aqui uma locução verbal, eu tenho o verbo auxiliar, eu tenho o verbo principal, mesmo seguido de plural, esse verbo auxiliar não pode ser usado no plural. Portanto, a norma culta, a correção gramatical deve fazer semanas, deve fazer dias, deve fazer 15 minutos. Não se esqueçam de que sempre o examinador, ele cobra a relação entre a norma culta, a gramática normativa, a correção gramatical e a linguagem informal, a linguagem popular, a linguagem coloquial. Portanto, a regra de número 5. Prossigamos aqui. Uma outra regra muito recorrente em prova de concurso é exatamente a regra que envolve esses elementos. Eu tenho o verbo mais o se mais preposição.
verbo mais o se e mais a preposição. Havendo essa sequência do verbo mais o se e mais a preposição, vocês vão trabalhar dessa maneira. Esse se, ele é o índice de indeterminação do sujeito e o verbo somente na terceira pessoa do singular. O verbo somente na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular. Então, raciocinem comigo da seguinte maneira. De posse dessa estrutura, quando eu digo precisam-se de provas, e se eu pegar esta frase e reescrevê-la desta outra maneira, precisa-se de provas, nós precisamos observar o seguinte. Acompanhe comigo. Eu tenho o verbo precisam, dependem, necessitam, mais o se e mais a preposição. Ora, nesta frase, o sujeito não é provas. O sujeito não é provas porque não existe sujeito preposicionado. Portanto, se eu tenho o verbo mais o se, mais o índice e mais a preposição, essa frase está gramaticalmente errada. Porque, mesmo seguido de plural, o verbo não pode ser usado no plural. A norma culta impõe que nós usemos precisa-se de provas. Essa é a norma culta. A regra é muito básica. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Assistem-se aos noticiários. E quando eu digo assiste-se aos noticiários, aí nós precisamos trabalhar exatamente a mesma abordagem. Ora, o verbo assistir, no sentido de ver, no sentido de presenciar, ele é um VTI. Quem assiste, assiste-a. Portanto, eu tenho o verbo, mais o se e mais a preposição. Acompanhe comigo. Mesmo seguido de plural, essa frase está errada. O verbo não pode ir para o plural, porque o se, ele indetermina. Ele é o chamado índice de indeterminação do sujeito. Portanto, assiste-se aos noticiários é a norma culta, é a chamada correção gramatical. Um detalhe importante que, como a prova é baseada em um texto, eles podem trabalhar esse procedimento aqui. Eles podem colocar o se antes do verbo. Basta que para isso haja uma palavra. Então, não se dependem dos recursos. Não se dependem dos recursos e não se depende dos recursos. Vocês percebam que eu tenho não. Ora, eu tenho o verbo, mais o se e mais a preposição. Mesmo seguido de plural, esse verbo não pode ser usado no plural,
porque o se é o índice de indeterminação. Não se depende dos recursos é uma frase errada. Não se depende dos recursos é uma frase, no caso aqui, correta. Chamar a atenção que esse conjunto de 8 ou 10 regras que nós escolhemos para essas 2 aulas sobre concordância, eles não constam de prova de concurso. Eles despencam. Dificilmente o examinador, quando pensa na concordância verbal, ele vai deixar de cobrar as regras que são realmente as que efetivamente mais aparecem. Portanto, nós fechamos a regra de número 6. Prossigamos aqui. Dando sequência ao nosso resumo, verbo mais o se sem preposição. Verbo mais se sem preposição, nós teremos essa linha de raciocínio. Esse se será o chamado pronome apassivador. E o verbo ele vai concordar, o verbo concorda com o sujeito. Então, vamos aqui. Quando nós falamos vendem-se plantas, e quando nós falamos vende-se planta, nós precisamos observar o seguinte: na oração vende-se plantas, essa frase atende à norma culta, ela está correta. Eu tenho o verbo, mais o se, eu não tenho preposição. Isso quer dizer que a palavra plantas, ela é o sujeito. Ora, e se a palavra plantas é o sujeito, o verbo vai ter que concordar com esse sujeito. Então, vendem-se plantas, norma culta, correção gramatical. E uma dica infalível: eu posso reescrever plantas são vendidas. Então eu tenho o verbo mais o pronome apassivador, ele torna o sujeito paciente, é uma voz passiva sintética. Plantas não é o objeto direto, perfeito? Portanto, o verbo vai concordar com o sujeito. Da mesma forma que, quando nós falamos vende-se planta, frase correta, nós temos o verbo, mais o pronome apassivador e planta é o sujeito. Então, vocês percebam que, como esse sujeito está no singular, o verbo tem que ficar também empregado no singular, porque o verbo ele vai concordar com o sujeito. Mais um exemplo aqui para nós reforçarmos a nossa teoria. Quando nós falamos aluga-se salas, nós encontramos muito isso aí em anúncios, em noticiários,
essa frase está gramaticalmente errada. Acompanhe o meu raciocínio. Eu tenho o verbo mais o se, eu não tenho preposição. Portanto, Salas é o sujeito. Se esse sujeito está empregado no plural, o verbo tem que ser usado também no plural. Portanto, vamos corrigir. Aluga-se, ou eu digo, aluga-se sala, ou eu digo, alugam-se salas. Alugam-se salas. Então, é uma frase gramaticalmente correta e é uma frase gramaticalmente correta. Quero chamar a atenção que, conforme eu falei, praticamente todas as questões de gramática têm um texto como referência. Isso quer dizer que o examinador, ele joga o problema para o texto, ele joga o problema para o parágrafo. E pode ser perfeitamente que esse se, ele seja empregado antes do verbo. Vamos lá. Olha, o aqui, ele é uma palavra atrativa. Eu estou falando de próclise. A palavra atrativa é a palavra que exige o pronome antes do verbo. Aqui se discutem. Olha, aqui se discutem projetos. Vocês percebam que neste exemplo, aqui se discutem projetos, aqui projetos são discutidos. Ora, por que esse verbo está no plural? Porque projetos está empregado também no plural. Interessante a regra. Portanto, admite a chamada norma culta. Fechando aqui este nosso apanhado, vamos pegar a regra de número 8 aqui. As chamadas palavras partitivas. Raciocine aqui comigo. Quando eu digo a maioria das pessoas defende, e a maioria das pessoas defendem. Raciocine comigo. Quem defende é a maioria das pessoas. E quais são as palavras partitivas? Em provas de concurso público, ou eles põem a maioria de, a minoria de, grande parte de e uma parcela de. Então, quando eu digo a maioria das pessoas, eu tenho a palavra partitiva, maioria, seguida de plural. Portanto, este verbo, ele fica no singular, concordando com a maioria, ele não concorda mais com pessoas, ou então o verbo fica no plural, tá aqui, defendem, concordando com pessoas, já não concorda com a maioria. Então, as duas possibilidades, elas são corretas e elas atendem à chamada norma culta da língua. Tudo bem? Então, fechamos mais uma regra.
Vamos fechar no bloco de 10. Regra de número 9 aqui. Regra de número 9 aqui. Nós vamos ter as palavras pluralíticas. Olha, essas palavras pluralíticas são palavras que somente são usadas no plural. Palavras como Minas Gerais, Estados Unidos, né? Amazonas, eu só emprego no plural. Então acompanhe comigo como que a regra se estabelece. Eu tenho aqui, os Estados Unidos compram, ou então Estados Unidos compra. A regra se estabelece da seguinte maneira: Estados Unidos é uma palavra que somente pode ser usada no plural. Eu estou me referindo ao país. E esta palavra está precedida por artigo. Havendo a presença do artigo, o verbo tem que ser empregado no plural. O verbo vai para o plural em função da presença do artigo. Ou, não havendo artigo, o verbo vai ficar no singular, porque a concordância se dá não mais com os Estados Unidos, mas sim com o país, né? A nação. Portanto, chamar a atenção que o primeiro exemplo, ele mantém a norma culta da língua, e o segundo exemplo mantém a chamada norma culta da língua. Então, isso aí é fundamental. E para nós encerrarmos esta segunda aula sobre concordância, fechando as principais regras, eu tenho dito em sala que o candidato, o concurseiro, ele não precisa estudar exatamente todas as regras. Ele precisa estudar, dominar as regras que efetivamente aparecem em uma questão de prova. Tudo bem? Então, fechando aqui o nosso encontro. Essa regra é o pronome relativo que. Raciocine comigo da seguinte maneira. Quando eu digo somos nós que lutamos, sou eu que estudo, a concordância verbal, havendo o pronome que, ela não vai se dar com o pronome que. A concordância do verbo vai se dar com o pronome anterior. Portanto, raciocinem. Somos nós que lutamos. Nós lutamos, nós queremos, nós fazemos. Somos nós que nos interessamos. Sou eu que estudo. A concordância do verbo vai se dar sempre com o termo, o pronome anterior.
Então, sou eu que estudo, sou eu que trabalho, eu que ensino, eu que realizo, eu que reclamo, eu que me refiro. Portanto, as duas formas, elas atendem à chamada norma culta. Por outro lado, chamar a atenção dos senhores para esta regra aqui. É o chamado pronome quem. Havendo pronome quem, nós teremos essa estrutura gramatical. Somos nós que quem luta. Somos nós quem lutamos. Aqui nós temos dois grupos de gramáticos. A norma culta, ela determina que, havendo o pronome quem, que eu não concorde com o pronome anterior, que este verbo, ele concorde com o pronome quem. Portanto, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Portanto, eu vou dizer, somos nós quem luta, quem faz, quem quer, quem realiza. Eu não estou dizendo, por favor, que esse luta esteja concordando com nós. Por outro lado, alguns gramáticos determinam que nós podemos concordar com o pronome anterior. Então, nós lutamos, não mais concordamos com o pronome quem. O que eu vou querer, o que eu oriento em termos de prova de concurso público? Só um lembrete. A banca IBFC é gramatiquice. Eles seguem a chamada norma culta ao pé da letra. E em toda a prova de concurso há uma relação entre a norma culta e a linguagem popular. Portanto, somos nós quem luta é a chamada norma culta. Norma culta. E somos nós quem lutamos, está no campo da oralidade, no campo da informalidade. Tendo que optar, tendo que decidir, por uma das regras, levando-se em conta a norma culta, decidam pela concordância do verbo na terceira pessoa do singular, concordando com o pronome quem. Portanto, nós encerramos a aula de número 2, concluindo as principais regras que são comuns em uma prova de concurso público. Tá? Muito obrigado pela atenção. Revise a matéria e trabalhe os exercícios que nós vamos colocar nos grupos de sala e nas nossas redes sociais. Forte abraço e até a nossa próxima aula.